política do dia. Trio Parada Dura. João Magalhães, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa tristeza de João Magalhães não é cansaço não, viu? É porque o almoço hoje foi especial, ele foi no bistrô. Então ele veio com aquele, sabe, daquela vontade depois de tirar... Tássio, a famosa... Você que é um homem letrado, siesta, não é? Siesta, Isso, espanhol, muito bem. O Tássio é que é um letrado, sabe? Aí tá vontade de tirar aquela siesta, coitado, mas não dá, tem um jornal para botar, para circular, e não tem como. Nessa acabei de falar, meu amigo Tássio também no começo. Você viu como é que eu cheguei no Tássio, vocês viram, né? Aquela empolgação, chega estrondado, eu só fiz só, porque vai sair sexta-feira de férias, rapaz. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Rapaz. Descanso dos justos. Eu tinha falado com a Cariete, o homem voltou agora, você não tem nada para fazer, tem que... Ela tá lá, essa senhora que está aqui é do departamento pessoal, né? Que está aqui em cima, né? Agora ela... Né? Eu acredito que sim. Vou até fazer um pedido a ela, quero ver se ela consegue mudar essas férias do Tássio. Mas o problema é que as passagens de avião estão compradas já. Esse é que é o problema. Mas vamos lá, seguir em frente. Conviver com essa tristeza. Olha, durante sessão, eu falei com o Elias agora há pouco. Rapaz, minha gente, a confusão. Mas olha, no mínimo, assim, para ser educado, para ser, assim, sabe, cavalheiro, você pode classificar aquelas declarações do capitão Roberval Queiroz como inoportunas, rapaz. Pelo amor de Deus, declarações que seriam inoportunas de qualquer parlamentar, por mais inexperiente que fosse. Imagine o capitão da PM. Ele fez essas declarações na Câmara Municipal, dizendo que não existe facção criminosa em Teresina. Os vereadores reagiram, foi aquele bate-boca, o Eliezer fez a reportagem, se acompanha todos os detalhes agora. Após as cenas de crimes e revoltas registradas nos últimos dias em Teresina, vereadores levantaram em sessão plenária o tema da segurança pública na capital. O vereador Roberval Queiroz afirmou que acredita que em Teresina não tem facções. Eu acredito que Teresina não tem facções. Teresina é como se fosse aquele filme. Você assiste, a criança assiste o filme lá, aí se deixa levar por aquele acontecimento, aí às vezes os pais e outras pessoas dizem, os psicólogos dizem que acontece quando as crianças, os adolescentes assistem filme de violência e acaba trazendo aquela violência para si próprio. Então o que acontece é que nossa Teresina são inúmeros jovens que se deixam... A vereadora Terezinha Medeiros reagiu à afirmação do parlamentar. Quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência precisa andar mais em Teresina, conhecer melhor a cidade de Teresina, principalmente a periferia da cidade de Teresina, para Vossa Excelência ver o que de fato está acontecendo. Em sua defesa, o capitão Roberval disse que houve uma má interpretação da sua fala. Foi uma má interpretação da vereadora, quando eu quis dizer que não existe facções. Existem quadrilhas, né? Vocês dá para perceber que há 20 anos nós não temos em Teresina um assalto de banco. São jovens, né, que se deixam levar de menor poder aquisitivo, que não aceitam, que querem ter tudo antecipado antes da hora, não esperam a sua hora e por desemprego, pela questão de ostentação, que acabam indo para a rua assaltar para manter essa ostentação. E com isso acabam tirando vida de cidadãos, de pai de família, de comerciantes, o quais nós precisamos hoje, já que não existe mais nenhum tipo de assalto de banco há mais de 20 anos, precisamos que a Polícia Militar combata a esse chamado menores infratores. Mas na minha opinião, quanto mais o capitão Roberval tentou explicar aí, mais ele se enrolou, porque um negócio assim, primeiro eu não sei o que é que leva um capitão da polícia, parlamentar, dar uma declaração dessa exatamente um dia depois dos ataques, ou seja, um companheiro dele de polícia militar quase foi assassinado. Depois nós tivemos os ônibus incendiados e uma operação deflagrada hoje, a ponto da polícia montar uma base na zona norte da capital. Aí ele faz a declaração dessa. Vou começar aqui com o João Magalhães. Aí eu vou dar um pulo, viu, Elias? Como você for o último, vou passar para o Tuxa e depois eu volto para o Elias.
João Magalhães, por mais esforço que a gente faça, não tem como defender, João. Ao retorno do João para mim aqui, por favor. A fala do vereador Roberval Queiroz foi infeliz, tanto no que diz respeito ao conteúdo, à forma como ele apresentou. De fato, foi infeliz. A própria Secretaria de Estado da Segurança Pública reconhece, né, a presença das facções e, como você bem disse, desde ontem tem um trabalho articulado aí, principalmente na zona norte de Teresina, para enfrentar as facções. Então, de fato, errou, pegou mal e piorou quando ele tentou explicar, né? Ficou bem claro que não tinha argumentação, que de fato não estava ali, vamos dizer assim, preparado para exemplificar, para tentar explicar, para tentar argumentar uma fala que foi realmente infeliz. E os demais parlamentares observaram, né, na hora que de fato não era para ter aquilo ali ter sido dito, principalmente porque desde ontem a polícia tem empreendido esforços no combate às facções de forma mais intensa. Então, foi uma fala bastante infeliz. A gente espera que o capitão Roberval Queiroz, de fato, repense tudo aquilo que diz. Nos bastidores comenta-se que ele fez um pedido, né, de desculpas à vereadora Terezinha Medeiros, mas ficou feio, principalmente pelo fato dele ter, obviamente, toda uma carreira na Polícia Militar. Se ele disse que não tem facção criminosa em Teresina, e a polícia afirma que os presos da operação de hoje, como o Elias deixou muito claro aqui, a gente também, que tinha jornalista, sabe, segundo a polícia, né, Elias? Segundo a polícia, os presos na operação de hoje são integrantes de facção criminosa. Se é verdade o que diz o vereador capitão Roberval Queiroz, então foram presos inocentes? Foi justamente, Douglas, uma pergunta que o Eliezer fez a ele sobre essa situação, né? Já que nós temos um departamento especializado em combater o crime organizado e essas facções, então o governo está criando um departamento para combater algo que não existe. Ficou muito mal explicado, Douglas, principalmente pelo fato do momento que nós vivemos, né? O cidadão que ontem quase não dormiu e hoje de manhã saiu de casa preocupado se ia ter um ônibus para voltar em meio a essa situação de incêndios em veículos do transporte público, ele não quer saber de contemporização de segurança pública. Então, com todo respeito ao parlamentar, que nas redes sociais se intitula como especialista em segurança pública, me parece, Douglas, como uma tentativa de contemporizar, uma tentativa de tentar diminuir o efeito e a preocupação da população com uma ação tão grave como essas. São bandidos que trabalham de forma arquitetada, organizada, fazem parte do crime organizado, sim, não são só menores, como o vereador coloca. Então, uma declaração muito infeliz, mas mostra, Douglas, um processo que a gente já vem vendo há bastante tempo, e aí falando de bastidor político, de isolamento do vereador no parlamento. Há muito tempo ele vem tendo um papel de isolamento no próprio parlamento, porque os outros vereadores não se identificam muito com as bandeiras levantadas por ele, e esse processo de isolamento a gente vem há muito tempo. Se a gente se lembrar recentemente, Douglas, no orçamento, por exemplo, quando o prefeito vetou o orçamento aprovado pela Câmara, somente ele, capitão Roberval, e Antônio José Lira foram dois principais que votaram para manter a derrubada do veto do prefeito. Ou seja, mostra que ele também vem passando por um processo de isolamento no parlamento por conta dessas decisões, dessas escolhas políticas que ele vem tomando. E outro ponto interessante, antes do Eliezer comentar, curiosamente os dois são do mesmo partido, né? Os dois do União Brasil. Terezinha Medeiros era do PSL, né, que foi incorporado ao Democratas, partido do qual o vereador capitão Roberval, vereador menos votado eleito, é preciso também deixar isso bem claro, quem tem menos voto no parlamento é ele, e curiosamente os dois fazem parte do mesmo partido, mas como diz Jeová, né, Douglas, o partido está bem partido mesmo, porque a coisa ficou feia entre os dois parlamentares. Eliezer Rodrigues, o pior da história. Eu vou conversar com o Eliezer aqui nos bastidores. E eu vi, porque quando o Eliezer mandou material, inclusive eu usei, Eliezer, no Jornal de Anuar, material, eu até chamei o Eliezer para participar ao vivo, o Eliezer estava ocupado, editando o jornal
o Dionilson. Mas aí eu peguei, o Eliezer mandou o áudio, né? Esse áudio da sessão. Aí o Eliezer foi me contar a história, quer dizer, foi uma parte que ele pediu a vereadora Terezinha Medeiros, foi pior, Eliezer. Exatamente, a vereadora explanando seus sentimentos, suas cobranças em relação a essa onda de violência em Teresina, e ele pede a parte, que geralmente é uma oportunidade para enriquecer a discussão, e acaba declarando uma frase totalmente fora da realidade. Então, o vereador Roberval corre o risco de pagar um alto preço pela imagem que passou hoje ao município de Teresina, Douglas. Eu, nos bastidores, vi a assessoria do parlamentar procurando o que fazer, tentando uma saída para a gestão da crise que foi gerada a partir dessa declaração. Então, a gente lembra que era alguém cotado para assumir a nova SAAD Sudeste com uma provável subdivisão que o prefeito vai fazer naquela região. Um aliado se aproximando. Ora, se perde popularidade, se macula a sua imagem a essa altura do campeonato, pode trazer um prejuízo no seu capital político. A nomeação para um cargo de maior expressão passa a ser repensada, por mais que estivesse encaminhada já nos acordos ali na base do prefeito. Então, nós vamos acompanhar para saber quais serão as consequências. O fato é que o vereador Roberval Queiroz se envolveu numa situação muito delicada. Para tentar explicar ou reinterpretar o que ele falou, realmente é muito difícil. João Magalhães, aproveitando o comentário do Eliezer, eu quero saber de você o seguinte: pode interferir na nomeação dele para a SAAD? Pode sim, Douglas. Afinal de contas, a gente sabe que o Palácio da Cidade está nesse processo, né, num esforço concentrado, vamos dizer assim, de reconstrução, né? De tentar se reconstruir politicamente, e claro que tem que começar pelo parlamento, porque é de lá que saem as discussões, e eu diria que é do parlamento que pode sair a articulação do Dr. Pessoa rumo a uma campanha à reeleição. Então, se tem um lugar que o Dr. Pessoa precisa acertar, é exatamente no entrosamento com a Câmara Municipal. E Roberval Queiroz, aparentemente, como o Tássio bem tem explicado, não é um nome que agrega muito em relação aos demais pares. Peraí, João. E você está falando antes desse episódio, né? Isso sem contar o episódio de hoje. Sem contar o episódio de hoje. Hoje é a gota d'água, vamos dizer assim, é o estopim, ou pelo menos um fato que deixa evidente, né, a falta de entrosamento político do vereador com os demais parlamentares. E aí, quando a prefeitura escolhe Roberval ou qualquer outro parlamentar para ocupar um cargo no executivo, é bom lembrar que aquele cargo a ser ocupado, ele não é mais concentrado apenas na figura do vereador, do então secretário ou superintendente. Na verdade, é alguém do time do prefeito. Portanto, alguém que precisa ter a capacidade de dialogar e de conversar e de atender bem todos os parlamentares, as lideranças comunitárias, aquelas pessoas que se comportam como pré-candidatos. Afinal de contas, é um representante do poder executivo. E aí, se você não tem esse entrosamento político, obviamente que faltam aí uma característica muito importante para você ocupar um cargo de destaque, que vai demandar uma capacidade de articulação, uma capacidade de você ouvir as demandas, saber respondê-las, dizer que é possível dar um encaminhamento, ou pelo menos saber dizer não, né? Porque quem está no executivo precisa dizer não, mas também não pode dizer de qualquer forma. Tem que saber até isso. Tem que ser um não mais macio, negócio Exatamente. mais... Entendeu? Então, se faltar esse entrosamento político, é óbvio que é alguém que não tem ali um perfil para ocupar esse cargo, e eu não tenho dúvida que essa discussão que já vinha ocorrendo, ela se fortalece ainda mais. Pode não, Ziane? Ter cuidado para não generalizar. O Tássio teve a felicidade de ser o primeiro jornalista a compartilhar nas redes sociais esse trecho, né, da sessão plenária de hoje, foi para o Instagram do Portal Dia. E aí, eu observando os comentários, muitos classificaram a declaração do vereador como fora da realidade, alguém que não conhece a cidade, alguém que está vivendo em uma bolha, comentários desse tipo. Mas assim, não generalizar, não achar que toda a Câmara Municipal, que todos os vereadores estão com esse tipo de mentalidade. Basta ver que foi uma parte, a vereadora Terezinha Medeiros, que está falando o contrário. Prontamente criticado, né? Agora, Tássio, o JA pode fazer uma charge com o vereador Capitão Roberval dando tchau para a SDU?
dizendo que a facção é uma ficção, né? Aí, pronto, rapaz, esse Tássio. Quem somos nós para pautar o nosso querido Jota, que inclusive esteve aqui na redação outro dia. Um abraço para ele. Nós vamos depois produzir uma reportagem especial mostrando esse trabalho fantástico do JA. Mas fica a dica pro JA, né? O tchauzinho. Uma pena que não é uma ficção, né? Não, pode ser assim, ó. Pode ser assim, baseado na frase do Tássio, pode ser ele se afastando da STU, doutor Pessoa dizendo, facção não é ficção. Aí ele dando tchau, pronto, acabou. Verdade. É difícil, Tássio. Você. Isso aí a gente vem muito em Brasília, né? Então, um depoimento, a descoberta de uma investigação, inviabiliza completamente a nomeação. Sem dúvida, Douglas. Acaba transferindo para a gestão um desgaste que a essa altura do campeonato eu tenho certeza que o Palácio da Cidade não quer. E é preciso também pontuar uma questão interessante, que infelizmente 2 funcionários da ETURB, Douglas, foram atingidos por criminosos em decorrência dessas ações. Trabalhando. Então, né? Assim, a gestão municipal está dentro deste problema, assim como a gestão estadual, os 2 poderes tentando aí buscar maneiras de combater. Claro, não é responsabilidade do município, mas eu acho que o vereador, com a intenção de diminuir, né, de não elevar o dano causado pelo medo das facções, acabou fazendo uma declaração muito infeliz e a vereadora Terezinha Medeiros ficou bem contrariada, viu, Douglas? Ó, tem uma foto aí, dá tempo ainda? Igual são aí, coloca a hora aí, por favor, o Rafael. Dá tempo. Agora a foto, vai lá, Rafael. Olha aí, veinho trabalhador e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva. Eliezer Rodrigues, traduz essa foto. Esse encontro foi hoje no gabinete da presidência da Assembleia e, segundo nos declarou... Mas o velhinho tem andado muito na Assembleia, viu? O velhinho saiu de Brasília, a eleição é municipal, então ele está procurando nichos, relacionamentos aqui no nível estadual, no nível municipal. O presidente Franzé é pré-candidato a prefeito de Teresina, Elmano também é lembrado nesse processo, é um nome considerado forte, de peso. Então, esse encontro aconteceu hoje e quando terminou essa reunião, nós tivemos a oportunidade de gravar com o deputado Franzé e ele declarou que, nesse momento aí, foi firmada uma parceria política. Ou seja, de alguma forma, Elmano deve estar contribuindo com o presidente Franzé nesse projeto. Eu ouvi direito, Alex, foi firmada uma parceria política? Política, um caminho político. Nós estamos falando de alguém que era da base do ex-presidente. Mas não é do progressista? Tem que lembrar que Elmano apoiava Bolsonaro, que Franzé, né, sempre foi petista, Lula. Apoiou Silvio Mendes. Exatamente. Franzé apoiou Rafael Fonteles. Agora é outra eleição, né? O argumento é esse. Então passa a ser uma borracha. Meu Deus do céu. João Magalhães. Douglas, é interessante porque todo mundo está procurando Elmano Ferrer para conversar, não é isso? Tá. A gente falou já de Temístocles Filho. Como se diz no interior, Temístocles Filho está para afundar o caminho do apartamento do ex-senador Elmano Ferrer. Tem que tomar café naquele apartamento, viu? Porque toda semana eles estão lá conversando. Assim como também outros líderes políticos sempre dialogam com Elmano Ferrer. Agora, uma conversa também que a gente tem ouvido nos bastidores é de que todo mundo procura Elmano para que Elmano o apoie a ser candidato a prefeito de Teresina. Só que Elmano quer que esses líderes apoiem ele para ser o candidato a prefeito. Então, muitas vezes, a gente tem falado dos pré-candidatos buscando o apoio de Elmano, mas Elmano também está buscando o apoio para ele, porque ele é pré-candidato à Prefeitura de Teresina, tem demonstrado, e nessas conversas ele deixa bem claro, aquela história de que foi prefeito, saiu da gestão bem avaliado, tanto é que conquistou o mandato de senador, inclusive enfrentando, né, o governador à época, Wilson Martins, que tinha saído do Palácio de Karnak há alguns meses. Na segunda parte do mandato como senador, concentrou bastante recursos, destinação de recursos aqui para Teresina, algumas obras estruturantes, inclusive, são realizadas com recursos de emendas parlamentares de Elmano. Então, Elmano, de fato, tem conversado com todo mundo, mas todo mundo que procura ele é no sentido de tentar ali conquistar um apoio, uma adesão. Por outro lado, o que Elmano quer, conversando com todo mundo, é que esses outros nomes também o apoiem. Então,
firmaram um caminho político, um diálogo político, isso é natural, mas eu tenho certeza que os dois aí querem ser o cabeça de chapa, os dois aí querem ser o candidato a prefeito. Tássio, usando aqui uma linguagem, digamos, da contabilidade, como é que fecha o caixa? O pessoal procura o Elmano, dizendo, senador, precisamos do seu apoio, queremos o seu apoio, por exemplo, Franzé, Fábio Novo, Enzo Samuel, seja quem for. Aí disse, não, rapaz, eu estou querendo de vocês para ser candidato a prefeito. Como é que fecha esse caixa, Tássio? Todo mundo agora, como disse o João, está ciscando para dentro, né, Douglas? E esse caixa ele vai ser fechado muito provavelmente em maio do ano que vem, quando a janela partidária, enfim, abrir e fechar, né? Eumano Ferri estava no Progressistas, como você disse, mas foi eleito, Douglas, é preciso lembrar, com o apoio de Dilma, né? Lá no ano nas eleições passadas, né? Quando foi para o Senado, com o apoio de Dilma. 2014, o João me lembra aqui, com o apoio de Dilma, com o apoio de Wellington Dias, né? Então é preciso deixar bem claro que o Eumano, enquanto político, consegue gravitar, né? nessas correntes diferentes, né? De pensamentos bem distintos, sem nenhum constrangimento, né? Basta lembrarmos aí grandes obras que ele tentou trazer para a capital e que estão paradas, infelizmente, estão paradas. A do Mercado do Peixe está parada, do rebaixamento da Zequinha Freire nem tanto, né? Da João 23, ela parece que andando, mas foram obras alinhadas com o crivo individual do governador de São Paulo, Tarcísio, né, Freitas. Então, isso é preciso deixar bem claro, que o senador tem esse trânsito, né, consegue gravitar, mas eu acho que fica muito estranho para o eleitor, viu, Douglas? Interessante também. Pois não, João? Só lembrar, nas últimas entrevistas e conversas com o senador Eumano Ferri, ele tem elogiado o governador Rafael Fonteles, viu? Apesar de ser do Progressistas, de na eleição passada ter caminhado em outro grupo, ele tem deixado claro, quando ele fala, que acredita que Rafael Fonteles fará um bom governo. Ou seja, quando você está na oposição, mas você elogia o governador, você pelo menos sinaliza que está disposto, que está disponível para uma conversa, para abrir um canal de diálogo, não está fechando a porta. Porque assim, minha gente, tem aquela decisão do governador Rafael Fonteles de priorizar aquelas pessoas que, por exemplo, exatamente, que o apoiaram na candidatura ao governo do Estado. Está certíssimo, o governador está corretíssimo. Agora vão existir alguns casos específicos. A gente sabe que política não é uma ciência exata, não é? E é interessante porque o governador Rafael Fonteles é um homem da ciência exata, não é? Se eu estiver errado aqui, parece que é um único piauiense que frequentou o MIT, lá nos Estados Unidos, né? O nome é esse mesmo, não sei falar inglês, nem português. Mas aquele instituto famosíssimo, estou lá, teve lá. Então o homem entendeu? Então, é das ciências exatas. Só que agora ele está trafegando numa ciência que não é exata. Mas que ele entende também. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês concordam? Tem situações ali, cidades, que ele vai ter que abrir algumas exceções, pensando em 2026, João. Certamente. Literalmente se escapa dentro, né? O Tássio citou essa frase agora há pouco, e de fato, o governador precisa, obviamente, também pensar em ampliar seu time, em ampliar seu grupo. É claro. Só para esclarecer, quando o João falei ampliar, seu apoio àqueles que me apoiaram, eu estou mantendo. Você está sendo grato e está mantendo o time do mesmo tamanho. Estou sendo coerente, mas estou mantendo. O que não pode ocorrer se naquela cidade eu puder trazer de outra parte para ficar ao meu lado aqui, sem privilegiar outra parte, claro, mas juntar bem. Mas se eu lá naquela cidade não tenho nem um lado nem outro lado, ou puder fazer uma composição que junta os dois, tem que aumentar. Exatamente, há uma ampliação do próprio grupo político. E aí a gente lembra, obviamente, de Wellington Dias, que era, entre aspas, rei nesse tipo de articulação. Era muito comum você chegar numa cidade onde os dois grupos ali se digladiavam, mas para governador todo mundo apoiava o mesmo candidato. Brigavam lá, João, passava o tempo todo brigando, aí no dia do comício estava todo mesmo palanque. Exato, então para quem é o governador é ótimo, é isso que eles querem, obviamente. Douglas, é bom lembrar
que o ex-senador Elmano tem um perfil pessoal favorável a esse tipo de situação. Em que sentido? Estava na base de Bolsonaro? Estava. É filiado ao Progressistas? É. Mas o seu discurso, a sua forma de expressão sempre foi muito cordial. Nunca afrontou o lado adversário, nunca comprou brigas polêmicas. Então, nunca foi agressivo, né? Nunca foi agressivo. Então, esse temperamento, essa postura dele, abre caminhos, abre diálogos, novas possibilidades. Então, esse perfil particular favorece ao ex-senador. E aí, Tássio Cruz, faz jus ao slogan que ele utiliza até hoje, que a gente pode reformular para essa situação. Ele dança de acordo com a música. Literalmente, né? Mas é interessante, Douglas, avaliar que Elmano vem sendo tratado como um ativo importante na capital. Ele foi prefeito, né? Foi prefeito, né? Foi vice-prefeito, foi prefeito. Teve uma votação boa aqui em Teresina, se esperava mais, mas teve uma boa votação. E é aquele perfil, Douglas, que o vice sempre agrega, né? Um vice que tenha... que tenha maior trânsito pela cidade, que consiga dialogar com todas as esferas políticas. Então, por isso ele é tratado como um bom vice em potencial, traz um grupo político que para qualquer candidato é fundamental, que é o empresariado, né, que é quem gera a receita. Agora, né, para isso aí, Tássio, ele sendo um vice, quer dizer, um vice não é, obviamente, do progressista, não seria um vice de algum grupo ligado ao governo, seria ligado à oposição. Isso. Se ele for ser vice de algum grupo ligado ao governo, enfim, apoiar algum grupo, vai ter que sair do progressista. Agora, ele não tem problema, porque ele não tem mandato, né? Não tem janela. A janela para ele já está aberta, né? Já está aberta? Escancarada. Na verdade, a janela para ele quebrou com a derrota. Né? Quebrou, abriu. Já tá igual aquela porta lá do... Entendeu? O senhor vem amanhã, né, Tássio? Venho, sim, estaremos aqui amanhã. Firmes e fortes. Na trincheira, aliás. Na trincheira. Na trincheira da Porque rede. o negócio tá meio miado, fica ali o LS com a Edna com o João e o LS firme. Senão estamos na trincheira aqui, estamos segurando. Ó, amanhã tem comando geral, viu? 6 da manhã na rádio. Na FM, no 23.2. Na FM o dia até 7. E aí de 7 até 8 continua na FM o dia e segue na Dia TV. Exatamente. Da Com as trincheira. primeiras e principais informações do dia. Magela lá. Magela, Chico Gomes, eu e toda a Pai, equipe. tem dia que eu olho pro Chico Gomes, a impressão que eu tenho é que ele tá zangado demais, tá? Às vezes. Ele tem um temperamento bastante combativo. Vou marcar um dia pro Chico Gomes vir aqui, viu, aliás? Vou comentar umas coisas de cidade, eu dou valor. Aí ele começar a quebrar o pau, fica aí, eu vou sair, ele fica quebrando o pau sozinho aí, entendeu? Depois do Comando Geral, que eu tô falando do jornalismo da FM O Dia, tem um jornal O Dia no Ar, de 11h40 às 12h40. Comigo e toda a equipe de jornalismo, a mesma equipe que você está vendo aqui, ó. O João, a vaga dele está lá, ele está faltando só assumir, mas está lá a vaga dele. Mas Eliezer, Tássio, Cíntia, Edna, Tony Silva, Raimundo Lima, toda a equipe trazendo o que acontece mais importante em todo o Piauí. Jornalismo nota 10 da FM O Dia, 92,7. Obrigado, João. Obrigado, Eliezer. Obrigado, Tássio. Até amanhã. Participação de todos. E um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. Deixa eu estar aqui, senão eu cobro o João. Um agradecimento especial a você, porque é a razão de tudo. É a razão da nossa presença aqui. É a razão da gente ficar durante todo o dia, tarde, noite, quase que 24 horas, buscando as melhores informações. É por isso que a gente está aqui. É porque você está aí do outro lado nos acompanhando. Então, quanto mais telespectadores, mais a gente fica feliz. Então, vou usar aqui uma expressão muito conhecida do nosso amigo Mariano. Convide seu amigo, convide sua amiga, avise seu vizinho e o jornal O Dia News vai ao ar diariamente no 23.1 de 1 da tarde até as 3. Porque se é importante, você sabe, tem que passar por aqui. Até amanhã.